A graça e a paz do Senhor Jesus, amados e amadas, quero agradecer desde já pela a compreensão de cada um de vocês que estão ouvindo esta palavra, a palavra do Senhor, que a palavra não é minha. E se for edificante a tua vida, compartilha com as tuas redes sociais, divulga, dá teu like, se inscreve, faz com que esse canal venha a ser reforçado, em levar a mensagem do Senhor cada vez mais adiante e mais longe. Porque a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10 fala isso. E através deste ide de Jesus, vamos falar através da palavra aqui ao teu coração. Capítulo 10 de Mateus, versículo 5 e diante, eu quero ler assim. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de meu pai, ou da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Aleluia. 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Aleluia. Vejamos aqui, amado, que Jesus quando esteve na terra, que o nosso Senhor Jesus esteve uma vida passageira aqui na terra. E eu entendo que a vida passageira de Jesus, e pelo pouco tempo de ministério, ele ensinou muitas coisas para a humanidade, para o universo, para eu, para você, para todos aqueles que estão servindo o Evangelho de Cristo. Jesus teve logo uma jornada difícil, aleluia, e quando Jesus levava ali a mensagem, logo preparava-se ao seu lado, aleluia, logo se reunia ao seu redor muita gente, centenas e milhares de pessoas para ouvir a palavra de Jesus Cristo. E logo esta fama foi, aleluia, aumentando diante, aleluia, daquela província. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ao começar a falar o seu evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho para que ele veio, aleluia, para anunciar a missão que Deus Pai deu a ele. Então ele começou a anunciar este evangelho. E ele viu que ele sozinho, aleluia, ele poderia, mas ficaria mais difícil. Então ele vai e chama, um por um, chama 12 homens, aleluia, que eram pescadores não de pessoas, mas de peixe, assim como Pedro, como André, como Tiago, aleluia. Mas vejamos também, amado, que os outros não pescavam, mas Jesus o chamou para que viesse pescarem, aleluia, pessoas, aleluia, almas para o reino celestial. E assim, amado, Jesus fez com que, aleluia, naquela época, aleluia, glória seja dada ao Senhor, se tornasse mais fácil. E ele foi ensinar aos seus 12. E começou a ensinar, aleluia, dizendo a cada um deles: vai, faz o evangelho do Senhor. Anuncia a minha palavra, prega, aleluia, fala do meu amor, fala da minha benignidade para todos aqueles que estão doentes, que estão necessitando de uma cura, de uma libertação, que estão necessitando de ouvir a palavra da verdade. Porque no mundo atual, amado, a mentira reina muito alto. E naquela época em Israel existia muitos fariseus e a mentira era por total. Por isso que Jesus foi enviado naquele lugar, naquela província, naquele grande lugar, Israel, Jerusalém, aleluia, para falar do amor dele. E Jesus falou com convicção e deu, aleluia, glória a Deus,
ordem aos 12 discípulos, aos seus discípulos, que poderia ir e falar do amor dele, falar desta palavra. Fazer agora o que o diácono, o irmão Manassés, aliás, está falando. Aleluia! Falando a muitas vidas, a muitos ouvidos que ainda precisam ouvir a palavra do Senhor. Precisa realmente estar escutando a palavra da verdade para que haja uma transformação na vida de cada um. E quando os seus discípulos vão ali, amado, aleluia, glória a Deus, falar do amor do Senhor, muitas pessoas que estão com o coração aberto, eles ouvem a palavra, recebem e têm a cura instantânea, a libertação. Jesus quer que você tenha fé nele, tenha fé nesta palavra do Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor é a palavra da verdade, é a única que traz a cura, a transformação, o renovo, a paz, o refrigério, que traz a calmaria de espírito, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre a cada lar atribulado, a cada lar que não tem paz. Quando você está vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo, o caminho de Jesus, aleluia, o Espírito Santo do Senhor invade a tua casa, invade o teu coração e faz uma grande transformação, transformando de uma tal maneira que você só vai entender mais tarde o agir do Senhor, o agir do Espírito Santo de Deus. E aqueles discípulos, amados, agora começam a pregar, a falar do amor do Senhor, começa a dizer que Jesus sara, cura, aleluia, e quem obedece os seus mandamentos, aleluia, terá uma vida no céu, terá um lugar garantido para a salvação das nossas almas. E o nosso Senhor Jesus, a única missão que ele veio fazer aqui na terra foi dar salvação, foi entregar para cada um de nós, aleluia, a liberdade de podermos ser salvos nele, só em Jesus Cristo. Porque a missão de Jesus foi cumprida. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele deu a sua vida em morte de cruz por mim e por você, por nós pecadores, que não merecíamos hoje estar vivos falando do Evangelho, ouvindo o Evangelho. Mas sim, está morto, mas pela benignidade dele, pelo amor dele, aleluia, glória seja dada somente a ele. É por isso que hoje eu anuncio o Evangelho, aleluia, no meio da minha humildade, transmito o Evangelho do Senhor do jeito que ele me usa, me quer na casa dele, servindo a ele e usando-me para levar a mensagem do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. E eu agradeço a Deus e honro ao Senhor, porque eu tenho fôlego de vida para adorar Ele, para levar o nome dele mais adiante. E assim eu quero ser usado cada vez mais na palavra do Senhor, para que muitas vidas venham se render no Evangelho de Cristo. Muitas vidas venham ser rendidas e venham ser salvas. Aleluia. Porque Jesus deu a sua vida em morte de cruz. Já repetindo. Aleluia. Foi para que você tenha a salvação da tua alma. Foi para que você venha ser salvo em Jesus Cristo. Foi para que no juízo final você possa também estar ali sendo juiz diante dele. Aleluia. Jesus quer, amado, que cada um de nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade, na beleza da santidade do Senhor Jesus. Então devemos pregar a palavra do Senhor. Aleluia. No versículo 7, amado, diz assim: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então a todos que estão pregando esta palavra, aleluia, uma hora o nosso Senhor vai dizer, é chegado o reino do céu para você, servos e serva fiel, que esteve na terra, aleluia, divulgando, anunciando, transmitindo a palavra do Senhor, que vivenciou o meu verdadeiro evangelho, a minha verdadeira palavra, e esteve em obediência comigo. Então é chegado o reino do céu, filho amado e minha filha amada, glória seja dada ao Senhor. Então vejamos que o nosso Senhor tem para cada um de nós a salvação das nossas almas.
E no versículo 8, eu quero repetir dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, aleluia, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebeste, de graça dais. Aleluia, glória a Deus. Então eu entendo aqui que o nosso Senhor, aleluia, nos chamou para curar os enfermos, aleluia, não pela nossa capacidade, não porque nós temos o poder, de modo algum, nele, em Jesus Cristo, aleluia, porque ele é o poder, a honra e a glória, aleluia, mas que ele deu autoridade àqueles 12 lá no início do seu ministério. Ele te deu também esta autoridade para que você possa orar sobre a cabeça de muitas pessoas, aleluia, e curar essas pessoas, amado, aleluia, glória seja dada a Deus, das enfermidades. Há muitas enfermidades, amado, que através da oração do homem justo, uma mulher que esteja vivenciando o Evangelho de Cristo, o Senhor a transformação, o Senhor traz a cura a essas vidas, a libertação. Glória seja dada ao Senhor. E também, amado, limpar os leprosos, porque a autoridade já foi lançada, já foi dada a você, assim como foi dada a este humilde servo. Nós temos a autoridade do Senhor de expulsar a enfermidade, de expulsar sobre a vida dos leprosos, aleluia, de até ressuscitar, assim como muitos discípulos chegaram a ressuscitar muitas vidas. Há discípulos como Pedro mesmo, aleluia, após a sua conversão, apenas a sombra deste homem ressuscitou mortos, aleluia. E muitos discípulos, através das suas orações, aleluia, veio a restaurar, a curar, assim como Eliseu, como Elias, que se deitaram sobre as vidas, aleluia, daqueles mortos, e logo o fôlego veio. Então, a autoridade vem do alto, vem de Deus. A autoridade não é nossa, não é para que cada um de nós venhamos agora querer aparecer, ser alguém, achando que é pela tua capacidade, e não é pela vontade de Deus, porque Ele te deu autoridade. Mas não que você se exalte, não que você queira aparecer, ser maior do que Deus, porque não é pela vontade do nosso Senhor Jesus. E a autoridade que Ele nos deu também, aleluia, glória a Deus, a todos aqueles que crêem no Evangelho, que leva a palavra do Senhor com sinceridade e vivencia esta palavra. Aleluia. Mas eu quero tocar numa palavra mais forte, amado, que é muitos, aleluia, hoje em dia, nada contra, mas estão pregando o Evangelho do Senhor profissionalmente. Há muitos que estão levando a palavra do Senhor através do dinheiro. E a palavra do Senhor, neste mesmo versículo aqui, 8, nos diz assim, aleluia, glória seja dada ao Senhor, que você tem o poder de expulsar até demônios, aleluia, pelo poder do Senhor. De graça recebeste, aleluia, de graça dai. Então a palavra eu entendo que não é pago. Você não tem que fazer a palavra do Senhor transmitir às pessoas, aleluia, por dinheiro. Você tem que fazer isso de graça, porque você já recebeu a palavra de Deus de graça. Aleluia. Ele sim, Ele pagou, o nosso Senhor Jesus, por um bom preço, aleluia, nossas almas, as nossas vidas. Então, amado, faz de graça, transmite a palavra do Senhor, porque não foi pago a você para receber, aleluia, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Você recebeu de graça. Anuncie a palavra do Senhor, aleluia, de graça. Quando você faz isso, aleluia, você se torna um colírio para os olhos do nosso Senhor Jesus, anunciando a palavra do Senhor. De graça recebeste, de graça dai.
Então faz isso. Quer ser bem abençoado? Dai, aleluia. Primeiro vos dá, aleluia, para depois receber. A palavra do Senhor, ela não pode ser uma mercadoria. A palavra de Deus, ela não pode ser anunciado como mercadoria. Vocês lembram quando Jesus, ainda jovem no seu ministério, o templo do Senhor estava sendo casa de comércio, estava ali tendo um comércio muito grande, e ele vem ali, aleluia, com toda a autoridade de Deus, usado pelo Espírito Santo do Senhor, e ele expulsa todos os mercantes, aleluia, que estavam vendendo sobre a casa de Deus. Estavam fazendo a casa de Deus um local de mercadoria, uma casa de comércio. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você vire a casa de Deus uma casa de comércio, e nem muito menos essa palavra. Essa palavra não é para ser vendida, mas sim é para ser anunciada em nome de Jesus, de graça, porque de graça recebeste a palavra do Senhor. Então de graça dai, em nome de Jesus. Que essa palavra, aleluia, tenha sido, aleluia, anunciada, e que você tenha recebido em nome de Jesus. Assim eu agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.